Então, pra mim, o mais difícil pra mim, foi se tornar adulto. Porque a vida de adulto é uma merda. É uma pica. Porque tu tem que se afastar. Porque não é que tu se afasta. A vida, ela te afasta dos teus amigos, que era aqueles momentos de mais felicidade que tu tinha, tá ligado? E aí tu tem que substituir por outras coisas de felicidade. Então, por exemplo, fazer um filho. Um filho é da hora. Depois dos 35 anos, eu acho legal o cara ter filho, assim. Porque depois da minha separação, eu nunca mais tinha chorado. A única vez que eu chorei foi quando eu ouvi o batimento do meu filho. Do coração do meu filho. Porque quando tu passa por uma separação, a separação, pra mim, ela foi pior que a morte. Porque ela é a morte de uma pessoa que tu não pode mais se aproximar. Você tinha casado pensando que era pra vida toda? Claro, né? Eu disse sim. Que tu sabe como é que foi a separação? Não. Investi R$1 milhão no casamento. 1 milhão no casamento? Convidei, sim, no casamento. Convidei no sábado um monte de influenciador, um monte de amigo. Tá? Um monte de pessoas que eu achava que gostavam de mim. Tinha gente que gostava, de fato, que era influenciador e gosta de mim e tal, e tava lá. Mas teve gente que foi lá pra criar conteúdo, pô. E aí, eu tava 16 anos junto. Aí você... Casamos. Certo. No dia seguinte, durante o meu casamento, a minha ex-sogra tava estranha. E a faxineira, a empregada, tava estranha também. Elas estavam assim com uma cara meio de bunda, meio de tédio, assim. Meio triste. Minha ex-sogra era muito triste, porque ela gostava muito de mim. Quando chegou no domingo, sábado, casei, disse sim, ela disse sim na frente de todo mundo da minha família, na frente do Eudes estava no casamento. Ela terminou comigo no dia seguinte, no domingo. E enquanto nós estávamos lá no casamento, em Gramado, minha casa era em Floripa. Tá. Quando eu voltei, a minha casa já tinha sido levado tudo. Ela tinha se mudado, ela já tinha se organizado com a psicóloga dela de usar o casamento para dar fim a um relacionamento de 16 anos. Sobrou meus 2 cachorros. Voltei com meus 2 cachorros. Quando eu cheguei e eu vi que não tinha mais nada dela em casa, eu caí de costas, chorei alto. Eu nunca chorei alto na minha vida. E foi a última vez que eu chorei. E aí eu quis me matar. Aí quando eu quis me matar, meus 2 cachorros vieram na minha frente, pararam e sentaram na minha frente. Eles nunca tinham feito esse comportamento. Como assim? Você tava com ela junto no casamento. E ela foi pra onde depois? Ela alugou um apartamento pra um outro lugar, pra uma outra cidade. Mas não ia ter lua de mel? Não ia... Teve a lua de... Aí eu tinha pago a lua de mel. Eu tinha pago a lua de mel, certo? Tá. Eu tinha pago a lua de mel. Só que daí, depois eu fui sozinho pra essa lua de mel. Porque daí eu já tinha gastado a lua de mel. Eu pensei, então eu vou viver a vida doidado na Europa, é isso aí. E foda-se. Fui pra Itália. Mas em que momento você se separou dela fisicamente no mesmo ambiente? Um dia depois do casamento. Não, mas no domingo ela fez o quê? Que desculpa ela deu? Eu tô saindo. Não, é que ela brigava muito. Então ela brigou comigo, discutiu e tal, falou assim, nossa, não filha tem da como puta, não tem como dar sequência e tal, papapá. Ela tinha os motivos dela, a motivação dela, eu respeito as motivações dela, tá tudo bem. Porque o que acontece, cara? Por uns 3 anos eu trabalhei igual um animal. Eu era dentista, eu acordava às 5 da manhã, estudava sobre mercado cripto até 7 horas da manhã. Às 7 horas eu pegava trânsito 1 hora pra Palhoça pra atender paciente o dia inteiro. Voltava às 7. Às 7, chegava em casa às 8, eu gravava o vídeo. Então eu fazia o roteiro antes de ir pra clínica, fazia atendimento na clínica e depois eu ainda operava o mercado de noite. Então eu trabalhei igual um animal durante 3 anos. Eu brinco que foi a fase que eu virei o homem beta, né? Que é o homem que só trabalha. O cara não tem presença familiar nenhuma. Então eu entendo que eu desgastei a relação. Ao custo de que eu queria deixar de ser dentista, entendeu? Eu tive que sacrificar o meu tempo e relacionamento pra eu conseguir ficar o primeiro milionário da família. Porque essa era a minha intenção. Eu achava que aquilo ali era o que eu precisava. Entendi. Entendeu? Porque não existe separação sem motivação. Não existe. Entendi. O Augusto é o coitadinho e ela é a vilã. Não existe. Mas no processo. Então você também não percebeu? O quê? Nada disso. Claro que não. Porque você tava tão imerso a minha no seu luta, próprio mundo. A minha luta era pra nós.
Tu entendeu? A minha demonstração de amor ao relacionamento era lutar igual um animal. Workaholic total. Brinca, eu tava vivendo a vida de paulista, pô. O paulista trabalha assim. Se sai 5 da manhã, chega 9 da... Eu tava assim, cara. Entendeu? Só que teve uma vez que eu tava trabalhando domingo a domingo, porque eu usava sábado e domingo pra gravar conteúdo e estudar, cara. Entendeu? Uhum. Então era relacionamento ia pro saco, transava pouco. Aí já sabe, ladeira abaixo. Então toda a minha energia sexual eu botava no trabalho. Porque é o famoso, como é que é o nome que a gente libera no cérebro, a dopamina. A dopamina. A minha dopamina naqueles 2 anos ali, 3 anos. Aqueles 3 anos foi isso ali. Aí quando eu conquistei, eu quis voltar à ativa normal, entendeu? Ter um relacionamento normal, saudável. Só que daí, ali, já tinha... Pra mulher se desgastou muito, entendeu? Uhum. Então eu brinco que eu sou que eu virei um... Eu não era Red Pill, mas eu virei um Red Pill por forjado a ser Red Pill. Agora eu tô entendendo porque ela queria me processar. Sim. Forjado a ser Red Pill. Por que eu fui forjado a ser Red Pill? Porque quando a gente separou, eu perdi 70%. Não é que eu perdi 70%, é que assim, ó, pro pessoal que tá em casa que aprendeu um pouco sobre alguém que se fudeu muito numa separação de um relacionamento muito antigo e pra não se fuder também. Pra quem começar a namorar hoje. Tá namorando há quanto tempo, jovem? Ah, então namora. Tá, quando começar a lembrar disso aquele aí. ali que é aquele ali, ó. Esse daqui, ó. Tá namorando quanto tempo? Dá uma consultoria grátis pra ele aí, ó. Quanto? Tá, ainda dá tempo. Amanhã, amor, vamos lá pro fórum lá. Pro fórum não, como é que é o nome? Pro cartório. E vamos registrar separação total de bens e eu te dou 5% do que eu consigo de rendimento. E tu abre uma holding pra ti. Porque daí tu vai se proteger de uma coisa que acontece só depois, quando tu termina. Cara, a pessoa pode te amar, tu pode amar a pessoa, só que vocês vão crescer junto ao longo do tempo. Se chegar em um período de tempo em que que tu comprou uma casa, então, por exemplo, no nosso caso, eu comprei uma cobertura de 4 milhões de reais, tá? Então, aí na separação somou a cobertura, somou o capital, somou o Bitcoin declarado, porque eu declaro Bitcoin, eu declaro. O pessoal fala, não pode declarar. Eu declaro porque, eu sou publicamente exposto, eu tenho que declarar, entendeu? Então, assim, o juiz foi lá, juntou tudo, somou, deu 12 milha. Tá? Só que quando tu se separa, quem fica com o imóvel, é a pessoa que tem a capacidade financeira de pagar para o outro a dívida do imóvel. Então, por exemplo, ela ficou com 6 milhões. Tá? Só que eu tinha o imóvel ainda para pagar e o imóvel recente quitado, ele voltou a ficar alienado para ela ter garantia de que ela recebeu o dinheiro no futuro. Ou seja, se qualquer coisa acontecesse comigo e eu não ganhasse mais nada com o trabalho, com cripto ou sei lá o quê, eu ia falir. Tu entendeu? Porque eu ia ficar com dívida. Pressão do caralho, hein? Então, assim, eu entendi a importância, porque o que acontece, ó, vamos dizer, não é meio a meio justo, não vai arrebentar a casa metade e vai te dar metade a tua casa e metade da casa pra ela. Não é assim. Ele vai ver, o juiz, o Augusto tem mais entrada mensal, mais dinheiro de entrada mensal, então o Augusto fica com a casa, ele pode morar dentro da casa, mas ele não pode vender a casa, porque a casa vai ficar alienada no nome dela, porque ela vai ter que receber 6 milhões durante 3 anos ou 5 anos de pagamento, mensal reajustado à inflação, tá? E aí tu fica preso naquela casa que tu tem memórias afetivas e tu não consegue sair daquela porra. Isso que é o pior. E Sim. que ninguém fala. E aí tu tem que ficar morando na casa porque tu não vai ter grana pra comprar outra casa, porque tu tá com uma dívida nova que tu não tinha dívida antes. Tu entendeu? Uhum. Então, ou tu mata 100% tuas 6 milhas pra tu quitar a tua dívida e tu alugar outro lugar, comprar outro lugar. E aí tu começa do zero. Ou tu guarda a reserva como que foi o que eu fiz. Eu guardei os 6 milhas e fiquei tradando com 6 milhas. Só que imagina se eu não fosse do mercado financeiro e não soubesse o que eu tava fazendo.
Porque depois, com esse capital, eu consegui me reerguer. Porque daí eu peguei Bitcoin, comprei a 58 e ele foi para 108. Entendeu? Eu consegui me reerguer. Mas imagina para um cara que não consegue, um cara que não tem ganho de capital, assim. Então isso é extremamente perigoso, cara. Então, assim, ó, pra defesa do casal, não é nem defesa do homem. Então, é assim, cara, a melhor coisa é você fazer uma negociação do tipo assim, cara, eu presto serviço, eu sou uma mini empresa e eu te dou 5 a 10% do que eu rendo. E aí vai ser proporcional. Se a minha empresa render muito mais, ela vai ganhar mais. Se eu começar a minha empresa a ir pro saco, por coisas que eu não posso controlar, ela vai ganhar o valor proporcional àquilo que está acontecendo. Porque, na minha opinião, isso é o justo. Nem que fosse a empresa 50-50 que fosse. Entendeu? Porque, cara, o mercado... Tipo assim, eu nunca ganhei tanto dinheiro quanto 2021. Só que eu nunca também consegui repetir um ano tão bom quanto 2021. De lucro. Uhum. Entendeu? Tu nunca sabe se aquele... Por exemplo, o Redcast. A gente nunca sabe se o melhor ano do Redcast vai ser esse aqui e daqui a pouco, ano que vem, já não vai ser mais tanto. Claro. Porque o mercado de internet é assim. Tu não pode assim, daqui a 5 anos eu tenho um pensamento positivo, daqui a 5 anos vai ser igual. Cara, na geração que eu e tu estamos... Nada é igual. Nada é igual. Não. Tanto que tu pergunta pro Rayan, como é que era o marketing digital em 2011? Tu lançava qualquer curso lá, tu ficava multimilionário. Tenta lançar um curso agora, tu não consegue vender nem 100 mil reais. Porque as pessoas não querem estudar. Elas querem usar o chat GPT para tirar todas as respostas. É isso mesmo. Caraca, me tira só uma dúvida dessa questão toda. O fundo do poço que você chegou e de depressão, de querer se matar, é literal mesmo, assim? Sim. É mesmo? Eu ia me atirar. É que assim, eu chorei alto. Aí eu comecei a tomar Negroni todo dia. E quando tu começa a tomar Negroni todo dia, tu começa a ter coragem, né? Negroni é um remédio pra dormir? Não, Negroni é aquela bebida italiana. Que é vermute e whisky. Eu faço com whisky, né? Que seria um boulevardier. Seria... Então você tava ficando chapado todo dia? Todo dia. Tanto que eu engordei muito, né? Depois desse... Cara, fiquei uma bola, assim, entendeu? Agora eu tô mais gordinho de novo, retido por causa do final do ano. E todo janeiro... Cara, todo janeiro... Aí é foda. O podcast de janeiro, eu tô gordinho satânico. É. Aí chega nos podcasts de agosto, pô, o agosto tá seco, tá magro, pô, tá bonito. É sempre assim. Porque daí o cara toca um jarão da massa, né? Um jarro da massa na pancinha ali, faz recuperação. É isso aí. Aí no novo relacionamento eu tentei já começar a resolver todos os problemas que deu quando que deu fim ao meu. Então, hoje eu uso muito do meu tempo pra ficar com meu filho e minha esposa. Eu trabalho bem mesmo, eu trabalho 2 horas por dia, 2, 3 horas por dia. Porque antes eu ficava, 6 horas em cima de gráfico, 8 horas estudando, daí depois gringo. Cara, eu ficava trabalhando umas 14 horas por dia, cara. Juro pra você. Eu era assim, eu falei assim, cara, eu vou me tornar o cara mais foda desse mercado e eu quero tentar ganhar o máximo de dinheiro possível, porque eu vi que o nicho era pequeno, eu vi que tinha um potencial de crescimento, entendeu? Foi um feeling que eu tinha. E agora eu tô numa fase de estagnação. Ninguém fala sobre isso, o preço que você paga pra alcançar o sucesso também é alto. Não, pra mim eu perdi tudo que pra mim era importante. Perdi os meus 2 cachorros também. Certo? Na negociação da separação, ela exigiu os 2 cachorros, perdi o Bitcão e o Satoshicão lá, o Gestor. Tô com ela. Aí ela queria guarda compartilhada, só que toda vez que eu buscava os cachorros, ela queria entrar em contato comigo e eu não queria entrar em contato. Porque quando tu faz separação, a melhor coisa é cortar relações. Entendeu? Porque para que teu relacionamento novo e o relacionamento novo da outra parte seja saudável. Porque se tu fica num enviesamento ali, daqui a pouco tu tá, sei lá, né? Tu tá atraindo tua atual mulher com ex-mulher, entendeu? Isso acontece com muitos casais, inclusive. Acontece, né? Negócio quando envolve filho, que aí não tem pra onde correr. Porra. Acontece muito. Então eu virei um red pill, porque eu tomei a pílula vermelha, mas que praticamente Deus me deu, entendeu? Mas tipo assim, tem muitas coisas do movimento red pill que eu acho que desconsideram muito a parte da mulher, do que a mulher passa também. Porque, cara, tem muitas coisas que não acontecem de graça. Acho que nada... Não existe nada que tu não colha, que tu plantou em algum momento, entendeu? E, tipo, a gente é forjado por erros e acertos. E aí, se eu falar assim, eu sou red pill e agora eu vou ser muito criterioso pra encontrar uma parceira. Daqui a pouco eu vou procurar uma perfeição que não existe, entendeu? Uma condição que não existe, porque tem muitas coisas que tu não consegue controlar outra pessoa, tu não consegue controlar o crescimento dela,
as opiniões que ela vai mudar ao longo do tempo, entendeu? Mas Porque você acha que muda muito? O quê? Muda mais a parte de fora, que nem uma árvore que muda muito as folhas, mas Sim. não muda as raízes? As raízes não mudam. O que O muda importante é você olhar pras raízes, então. É. Normalmente, cara, É o relacionamento é o seguinte, cara. Se você encontrou uma pessoa e você olhou só pra parte de fora, aí muda mesmo. Aí muda fisicamente, aí muda Sim. o comportamento. Isso aí é normal. A rotina muda. Entendeu? Mas ali, o ambiente muda. mas ali aconteceu assim, ó, ela queria ir em festa. Porque a gente nunca ia em festa porque eu não era muito de festa. Ela também não se importava de ir, mas do nada ela começou a se importar de ir. Ela começou a pensar assim, deixei de viver. Pô, deixar de viver, cara? Eu fiquei ofendido, tá? Quando ela falou isso. Pô, deixar de viver é porque tu não foi embalada? É isso aí, pra ti é... Porque pra mim, eu não deixei de viver. Convivi contigo, eu tava vivendo. Tava feliz, pra cacete. Entendi. Entendeu? Então a pessoa fica... só que assim, ó, no caso dela ali, vem muito questão de família, tipo, a bipolaridade. Ela tem muita bipolaridade, né? Tipo, de coisas desse sentido, assim, que eram muito críticas. Então... Entendeu? Só que é muito difícil, cara, porque o lado que cede, né, que é geralmente o que apanha, né? Claro. Porque quando, tipo assim, ela é a pessoa mais carinhosa, mas também ela tinha um lado da agressividade absurda. Então, uma vez por semana, ela vinha no meu pescoço, me dar porrada. Tentar, assim, né, me agredir. Me segurar, me arranhar e tal. Famosa red flag, né, cara? Red flag, só que o que acontece? Tu Você vai passando por cima respeito, disso. né, Tu vai passando por casal. cima disso 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, daqui a pouco, velho. Pô, aconteceu com você então de tudo, cara. Como... Mas eu acho que não sou vítima nenhuma, entendeu? Eu acho que, assim, todo mundo... Eu tinha a escolha de terminar e separar. E eu nunca tive coragem de terminar, entendeu? Exatamente. Porque eu era apegado a um lado. Você tinha a opção de sair fora. É como se fosse assim, ó. Eu tinha uma moeda. A moeda tem uma cara e a coroa. Eu era apaixonado pela cara e não pela coroa, entendeu? Só que eu tinha que conviver carregando a moeda inteira. Essa é a questão. Eu não queria perder aquele lado. Entendeu? Quando tu convive com alguém bipolar, é assim. Tu pode ser um sócio bipolar, pode ter um sócio bipolar, pode ter uma familiar bipolar, mãe bipolar. Entendeu? São características... Mas eu também não sou perfeito, né, cara? Eu sou explosivo. Eu falo alto. Entendeu? Xingo pra caralho. Não existe uma pessoa perfeita. Eu não sou um cagador de regra que nem o pessoal da internet. Na internet tem muito justiceiro de teclado, cagador de regra. Você pode isso, você não pode aquilo, você deve fazer isso, deve fazer aquilo, deve fazer porra nenhuma. Mas ela podia ter terminado antes de gastar 1 milhão no casamento, né? Cara, eu achei que isso ali foi porque ela foi uma forma, porque ela percebia que eu dava muito valor pro dinheiro naquele momento. Então eu acho que ela usou isso pra eu me endividar ou pra eu perder mais dinheiro, entendeu? Pra tentar me machucar. Dinheiro. Entendeu? Eu entendi dessa forma. Posso estar errado, mas eu entendi dessa forma. Não entendi, cara. Você gastou 1 milhão no casamento, né? Exato, porque olha o dinheiro que você ganhou. Exatamente. É 1 milhão em um dia, né? Aí, o saco. Mas acontece, cara. Agora, tem situações... Só que assim, ó, daí tu fala assim, eu sou coitadinho do pau oco, né? Pô, eu sofri um monte. Até tu conhecer alguém que teve um filho que nasceu cego. E que daí o marido se separou. Como aconteceu com a minha tia. Teve 3 filhos, o último o filho do meio nasceu cego e o marido traiu ela com a empregada. Empregada? Então tem gente que carrega uma cruz muito pior que a tua. Com toda certeza. E aí quando eu pensava assim, pensamentos suicidas, eu pensava nisso, eu pensava, não, cara, mas eu conheço pessoas que estão na merda, assim, carregando uma cruz muito mais pesada que eu e conseguiram sair por cima disso, entendeu? Então, tipo, tu não pode se colocar num papel assim, eu sou o coitadinho, a vítima, eu sou, por favor, passe a mão na minha cabeça aqui. Porque o que acontece? Tem gente que a situação é uma merda. Por exemplo, cara, meu filho já nasceu com uma cruz. Meu filho nasceu sem ouvido direito. Meu filho só nasceu com o ouvido esquerdo. Daí agora ele tá com 6 meses tendo que usar um aparelho para movimentar ondas cranianas ali, um aparelho de 35 pau,
Eu tinha que botar essa semana, aí tem que ficar eu tenho que levar ele toda semana pro médico, entendeu? Então assim, ó, a gente reclama, cara, mas eu não aceito hoje, tipo assim, ó, quem reclama, o cara tem 2 pernas, 2 braços, ouvido, olhos, energia, pode dormir. Pra mim, quem reclama se faz de vítima, cara. Porque tu tem todas as condições fisiológicas, mentais E às vezes o cara, ele não tem essa noção, né?